Eu digo que Deus ele trabalha o indivíduo para que o indivíduo se mova no coletivo. Ninguém consegue se mover coletivamente no corpo sem que primeiro o Espírito Santo trate dele como indivíduo. E eu acredito muito ainda nesses dias que Deus está fazendo isso, porque Deus está trabalhando e tratando pessoas individuais para que funcionem a partir do corpo a sua igreja. E se nós compreendemos tudo que Deus está fazendo nesses dias, nós vamos nos submeter a Ele, nós não vamos perder tempo, queridos. Nós não estamos de férias, nós estamos de plantão, estamos de prontidão para ouvir os céus e para aquilo que Deus tem nos dito e tem falado para esse tempo e a respeito daquilo que Ele precisa fazer conosco, a sua igreja. Nós não podemos ficar perdidos, perplexos, apavorados, nós precisamos colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança, Ele é tudo em nós, tudo o que necessitamos está nele. E quando nós conseguimos perceber essas coisas, os nossos ouvidos eles ficam mais atentos àquilo que Deus tem para dizer, àquilo que Deus tem para falar, e nós conseguimos absorver aquela porção que Deus tem preparada para nós. Então eu quero dizer para você que está aí na tua casa, não se distraia. Eu brinquei domingo, eu falei brincando, não vá para a cozinha pegar comida. Coma depois, porque se estivesse aqui dentro da igreja, você não ia ter tempo para ir correr na geladeira pegar comida. Água pode, tá bom? E quando eu disse isso, eu brinquei, teve um irmão lá de Joinville e mandou uma mensagem para mim, pastor, eu não fui pegar comida, eu fiquei sentadinho. Falei, que bom. Glória a Deus por isso. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos estar atentos ao que Deus está dizendo. Atentos à palavra do Senhor. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é sensível e na sensibilidade dele, ele se move na sensibilidade do nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo de muito barulho, muita confusão, e se os nossos ouvidos não estiverem atentos ao que Deus está dizendo nesses dias para nós, nós vamos não entender e vamos perder o foco daquilo que temos que nos tornar. Porque eu acredito que nesses dias, Deus está trabalhando a sua igreja e preparando a sua igreja para aquilo que ainda virá. Para aquilo que ainda Ele vai promover a partir da sua igreja. É por isso que Deus tem nos chamado para um tempo de meditação, de contemplação, para um tempo em que nós vamos parar de olhar para as nossas coisas, de pensar em construir para nós, e vamos começar a olhar para aquilo que Deus disse, para aquilo que Ele vai fazer em nós e a partir de nós. É um tempo que Deus nos chama para uma dependência plena e verdadeira nele. Não uma dependência de boca, em que nós dependemos a partir daquilo que vemos, daquilo que temos, mas uma dependência verdadeira que nós vamos depender, independente do que temos, do que possuímos, mas sabemos que tudo vem dele, e a provisão para o tempo devido também vem dele. Esse é um tempo que nós vamos entender quem é Deus, e eu acredito que nesse tempo, para aqueles que estão com os ouvidos atentos, com o coração atento, eu tenho plena convicção que nesse tempo, nesses dias, vocês vão conseguir compreender uma medida ainda maior de Deus para as suas vidas. É por isso que é necessário que nós fiquemos atentos ao que Deus está dizendo e fazendo nesses dias. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que fala sobre a missão, a nossa missão, a missão da igreja. Para que fomos chamados, para que somos igreja e qual é a proposta de Deus para nós. A partir dessa proposta que nós entendemos e compreendemos, a partir disso nós nos tornamos aquilo que precisamos ser para que Cristo cumpra em nós a sua vontade e nós possamos alcançar a plenitude da vontade de Deus. A questão é que nós precisamos deixar de querer ser o que queremos ser, de querer construir as nossas casas, as nossas coisas, no sentido de construção interior, de linha de pensamento, mas nós precisamos deixar que a nossa mente seja submissa àquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nós precisamos esses dias estar e entrar em uma reverente submissão ao Senhor. Não são dias de questionar, são dias de responder com obediência. Não são dias de nós ficarmos só questionando as situações, mas são dias de nós obedecermos a palavra do Senhor e mediante essa palavra nós nos submeter. Para quê? Para que a submissão nos transforme em homens maduros que vão estar prontos para receber de Deus a porção que foi preparada para nós, a sua igreja nesse tempo. É por isso que eu digo que o Senhor nesse tempo está trabalhando individualmente cada um. Nesse tempo o Senhor está nos chamando para o secreto, nesse tempo Deus está nos chamando para o quarto, nesse tempo Deus está nos chamando para a mesa, para
a nossa família, para o alinhamento do casamento, para o alinhamento do pai, de pais com filhos, de filhos com pais, para o alinhamento da casa, para que haja uma genuína e verdadeira conversão no lar. Não uma conversão à denominação, ao culto de domingo, à reunião de domingo, mas uma verdadeira conversão ao Senhor e uma submissão ao senhorio de Cristo, a uma submissão à legislação do reino, para que a partir disso nós possamos sim declarar que somos filhos, que somos cristãos, que somos pequenos cristos, que temos um único propósito: sermos testemunha daquele que nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. São dias em que, se nós não estivermos atentos, nós vamos nos perder em algum lugar e não vamos nos encontrar, onde deveríamos nos encontrar, que é no Senhor. Abra a tua Bíblia comigo aí na tua casa. No livro de Mateus. Mateus capítulo 28. Aleluia. Mateus 28, do 18 em diante. Eu quero falar sobre 3 passos para nos tornarmos uma verdadeira testemunha e cumprirmos a missão que Deus nos chamou. A missão, a nossa proposta, ela não depende do que achamos, e sim do que foi deixado escrito para nós. Para que nós possamos cumprir e, por meio do testemunho de Cristo, fazer Cristo conhecido ao mundo. A nossa missão não nos foi proposta para nós pensarmos acerca de algumas coisas e mediante aquilo que pensamos e decidimos, nós caminhamos. A missão foi nos dada com uma proposta de submissão à vontade de Deus. E essa submissão nos faz conhecer a vontade de Deus. E a partir de responder sim a essa missão, essa vontade começa a se tornar dentro de mim uma verdade, a ponto de me levar para um lugar de transformação, para que eu possa viver a missão que Deus me deu e me submeter ao propósito dessa missão, para cumprir o ID da igreja a partir da minha vida como pessoa e como indivíduo. Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus inicia aqui dizendo, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E sabe por que Jesus podia dizer que toda a autoridade foi dada a ele por meio no céu e na terra? Porque ele cumpriu a sua missão. Jesus recebe uma missão do Pai para vir até a terra, para retomar a aliança, para retomar a relação, a vida relacional do Pai para com seus filhos. E o cumprimento da missão de Jesus foi quando ele foi até a cruz e morreu, e nessa morte ele restaurou novamente a aliança que tínhamos perdido com Deus pelo nosso pecado, e por meio da morte dele nós fomos restaurados, restabelecidos à condição de filhos do Senhor, e fomos restabelecidos a uma comunhão, onde nós temos livre acesso até o Pai. Nós não precisamos passar por intermediários, nós vamos direto ao Senhor, por meio da submissão à sua palavra. E quando Jesus fala isso, ele estava dizendo após ele ter cumprido toda a missão que lhe tinha sido proposta. O que nos dá autoridade é quando nos submetemos à missão e quando cumprimos e andamos sobre ela. Quando Jesus fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dizendo: eu alcancei um lugar, mediante a submissão àquilo que o Pai me disse, e mediante a isso eu vou dar a vocês a autoridade para se moverem como testemunhas minhas, acerca do que eu fiz, para que o Pai seja glorificado a partir da minha vida, na vida de vocês. Quando Jesus, ele fala essas coisas, ele está dizendo para eles: agora vocês estão autorizados para irem. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, ele deixa claro aqui
que ele não pediu a esses homens, os quais ele passou 40 dias ensinando coisas concernentes ao reino de Deus, mas ele deu a eles uma ordem. Ele disse: se sujeitem, se submetam àquilo que o reino é, se submetam à legislação do reino, porque a partir dessa submissão, vocês vão desenvolver uma missão que vai fazer o meu nome conhecido. Missão significa incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Missão significa um encargo que nos foi proposto. Quando eu entendo a missão aqui proposta, não está dizendo que eu tenho uma missão pessoal minha, a partir daquilo que eu penso e entendo do Evangelho para cumprir, mas está dizendo que eu preciso me submeter a tudo que foi ensinado pelo Senhor, e por meio do ensinamento que Ele me ordenou, eu vou levar o seu Evangelho a toda a criatura. O maior problema que encontramos, a maior confusão nos nossos dias, no Evangelho, não é porque o Evangelho é confuso, é porque cada um tem tentado desenvolver a partir daquilo que pensa do Evangelho, o Evangelho. É porque cada um que entende e pensa que alcançou uma revelação maior do que a do Cristo, está agora com dignidade de poder fazer e trazer um Evangelho diferente ao mundo. Esse é o maior problema que nós vivemos nos nossos dias, porque existem muitos evangelhos sendo pregados, sendo que existe um só evangelho, existe uma única missão, existe um só mandamento. E quando Jesus fala isso a eles, ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são discípulos em meu nome, a partir do que eu entendo, mas em nome do Pai, é em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós precisamos compreender, irmãos, de uma vez por todas, que existe uma ordem da parte do Senhor para a sua igreja. Existe uma missão dada da parte de Deus para a sua igreja, e o fato dele estar conosco é se nós estamos sujeitos àquilo que ele ordenou. Deus não tem compromisso com aquilo que eu penso, Deus tem compromisso com o seu propósito. Deus não tem compromisso com aquilo que eu imagino, eu acho acerca do Evangelho. Deus tem compromisso com aquilo que Ele ensinou a partir de Cristo, por meio dos seus apóstolos, e que está escrito dentro da sua palavra, para que a nossa vida se submeta à sua palavra, e a partir da sua palavra nós sejamos primeiro convertidos ao Evangelho, primeiro sejamos submissos àquilo que está escrito, e depois de encontrarmos um lugar de submissão dentro de nós, nós possamos sim ser aqueles que vão levar o Evangelho de Cristo. A maior dificuldade que enfrentamos nos nossos dias é que nós não conseguimos compreender a missão. É que muitos não conseguem entender a submissão à missão do Senhor. E cada um quer construir segundo aquilo que pensa e aquilo que acredita. Durante 40 dias, Cristo passa ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos, acerca de coisas concernentes ao reino de Deus. Eu imagino que durante esse tempo, aquilo que está escrito em Mateus 5, 6 e 7, eu acredito que Jesus passa esses dias deixando claro para eles a legislação do reino e como eles deveriam se mover a partir daquilo. Não somente uma informação a partir daquele momento, mas a partir daquele momento uma palavra revelada, uma revelação, algo claro, explícito, para que eles compreendessem como seria, porque existia um padrão do Evangelho, existia uma forma de se mover, existia uma forma de falar acerca do reino de Deus, existia uma forma de entrar pela porta, porque a porta ainda continua sendo estreita. O problema é que nesses dias, o Evangelho tem sido tão banalizado, que a porta não é mais estreita, a porta ela tem quilômetros de largura, não passa mais somente um homem e um cordeiro, passa uma multidão pela largura da porta, sendo que Deus está trabalhando o indivíduo, você passa sozinho, irmão, é você com Cristo, e após passar você se encontra com todos aqueles que alcançaram esse lugar. O tratar de Deus esses dias é pessoal, é entre eu e Ele, é entre você e Ele. Ele está tratando o indivíduo, por quê? Porque ele precisa de homens e mulheres curadas que se submetam à sua missão, compreendam quem ele é e a partir disso se tornem pequenos cristos. O que é um pequeno Cristo? Alguém semelhante ao Filho. Alguém que nas suas atitudes e ações faz como Jesus faria. E quando ele diz isso,
Ele fala com autoridade, por quê? Porque só tem autoridade aquele que obedece. Só tem autoridade aquele que se submete ao que o Senhor disse. A autoridade não se conquista com influência. Não é influência de amigos, de grandes homens relevantes que você vai alcançar a autoridade. É bom ter homens relevantes, é bom ter a amizade deles sim, mas não procure a amizade desses homens pensando que dentro disso você vai alcançar a autoridade. A autoridade é dada para aqueles que se submetem. A autoridade é dada para aqueles que obedecem. A autoridade é dada para aqueles que entenderam que o evangelho é toalha e bacia, é serviço. A autoridade é dada àqueles homens que entenderam que a submissão ao Senhor diz a nós: faça como eu fiz. Porque ainda Cristo continua sendo o exemplo vivo e verdadeiro do que é o evangelho. Nós não podemos procurar homens que são influentes para gerar autoridade dentro de nós. Nós vamos ter talvez um lugar, um diploma, talvez tenhamos uma cadeira em destaque para que os outros vejam que nós estamos lá. Mas talvez a autoridade não esteja com você na cadeira, no púlpito, esteja com a irmã que está sentada na última cadeira no fundo, porque ela sim entendeu o que é o evangelho. A autoridade não é negociada, a autoridade não se compra, a autoridade é dada por aquele que a tem, e ele só dá para aquele que cumpre os princípios da missão do Senhor. Nós não podemos correr atrás disso, nós precisamos se sujeitar ao Senhor, porque a partir da nossa sujeição, Ele derrama sobre nós a sua autoridade. Mas entenda que a autoridade não vem para quem não conhece a legislação. Ninguém tem autoridade sem primeiro ter que conhecer a legislação. O que ele diz aqui: eu passei um tempo todo com vocês, ensinando-os acerca do reino, para que vocês guardem isso, aquilo que eu ordenei a vocês durante esse período todo. Eu deixei bem claro para vocês, agora vocês precisam guardar nos vossos corações. Deus só pode estar conosco se em nós habitar a sua palavra. Deus não habita em lugar aonde Ele não reina. Deus não pode habitar em uma casa onde Ele não é Senhor. Deus não pode habitar em um lugar onde há uma disputa de quem manda mais. Deus só habita no lugar aonde Ele é Senhor. Ele só pode habitar na minha vida se Ele for o primeiro, se dentro do meu coração o altar for dEle, se o trono elevado dentro do meu coração for o dEle. É por isso que Deus tem nos chamado nesses dias para um tempo de humilhação, para um tempo em que nós precisamos nos humilhar e nos arrepender. Para quê? Para que nós possamos esquadrinhar o nosso coração, olhar para dentro de nós e permitirmos sermos tratados. Para quê? Para que nós possamos receber uma incumbência dada pelo Senhor. E se nós, a Igreja de Cristo, entendemos a missão, nós não vamos mais ficar brigando por lugares, não vamos mais ficar brigando por placas, por nomes, mas nós vamos desenvolver aquilo que estamos sendo desenvolvidos pelo Senhor. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, nos sujeitamos àqueles que o Senhor coloca sobre a nossa vida, automaticamente Deus começa a desenvolver em nós aquilo que é a nossa missão. E a primeira missão de um homem e de uma mulher, a partir do momento que aceita ao Senhor Jesus, é se sujeitar aos ensinamentos do Senhor. Eu não posso cumprir o ID sem que primeiro dentro do meu coração exista a palavra de Deus. Sem que primeiro dentro do meu coração exista uma legislação que vai dizer o que eu devo fazer. Como eu vou cumprir o ID se eu não conheço o Senhor do ID? Como eu vou cumprir o ID de Deus se eu não me sujeito à sua palavra? Como eu vou cumprir o ID de Deus se eu não conheço o que está escrito? O ID só pode ser cumprido a partir da sujeição à palavra que me foi dada. A partir da sujeição à palavra que me foi entregue. A palavra, a partir da leitura dela, ela começa a transformar a minha mente. E a partir da transformação da minha mente, eu passo a me sujeitar à missão do Senhor. E a partir da sujeição à missão do Senhor, eu começo a me tornar aquilo que a palavra diz que eu preciso me tornar. Queridos, não são mais dias e nem tempo de nós ficarmos tentando provar para as pessoas aquilo que nós achamos. Tenho certeza, que são dias que nós precisamos se sujeitar ao que a palavra está dizendo. Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Não fala da minha verdade nem da tua verdade, fala da verdade da palavra. Porque a única verdade que está acima de toda e qualquer palavra e verdade é a verdade da palavra de Deus.
porque ela é a única que se cumpre em totalidade. Deus não é homem para que minta e também não é filho do homem para que se arrependa. Ele não mente na sua palavra e também não se arrepende de tudo que ele disse na sua palavra. Logo, tudo que ele disse, ele vai cumprir no tempo devido e adequado, segundo o propósito do coração dele. Nós não vamos adiantar o tempo de Deus. E nós não vamos também atrasar o tempo de Deus. Nós precisamos entender o tempo de Deus, entrar no relógio de Deus e nos submeter a esse tempo. Tudo o que nós fizermos não muda quem Deus é. Mas a nossa submissão ao Deus pode mudar tudo dentro de nós e o que somos. A nossa oração não muda o foco de Deus. Mas a nossa submissão ao Senhor nos ensina a orar para que o nosso foco mude perante Deus. Nós precisamos reaprender muitas coisas acerca do Evangelho. Nós precisamos aprender a orar novamente. A nossa oração não é para dar ordem para Deus, mas a nossa oração é para dizer para nós: se sujeite o homem pecador a um Deus poderoso. Nós precisamos compreender as Escrituras, porque se nós nos submetemos a essa missão, permitimos que a lei do Senhor habite o nosso coração, nos sujeitarmos às Escrituras, nós vamos nos tornar aquilo que a Escritura fala ao nosso respeito. Abra comigo em Mateus 5. Primeiro eu preciso estar sujeito à missão. A missão não é um pedido, é uma incumbência que foi entregue a mim por ordem de Deus. É um encargo e eu preciso cumpri-la. Mateus 5, 14. Quando me sujeito à missão, eu passo a me tornar o que está descrito nesse texto. Mateus 5, 14 ao 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas as minhas e as tuas boas obras não me glorificam, mas elas precisam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Se eu faço boas obras esperando reconhecimento, eu estou procurando glorificação pessoal, eu estou pecando contra o Senhor. Se eu dou, se eu me entrego, se eu faço, se eu preciso de uma selfie para cada boa obra que eu faço, na verdade eu não estou glorificando a Deus, eu estou pedindo que o mundo me glorifique. Por quê? Porque eu estou sendo bom e fazendo boas obras. Se cada coisa que eu faço e que dou, eu publico isso em redes sociais para que alguém reconheça que eu sou um cara legal, que eu sou um cara bom, eu estou descumprindo, eu não estou sendo luz, pelo contrário, eu estou sendo trevas. Porque toda a minha boa obra tem um único propósito: glorificar o Pai. E por que eu glorifico o Pai? Porque quando eu faço no secreto, o Pai do alto me vê, e a partir daquilo que Ele vê, Ele também me abençoa. Ele também traz sobre o meu coração a alegria de ter cumprido o seu propósito. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Queridos, uma candeia, ela tinha o propósito, quando era colocado nessa candeia uma vela, ela tinha um formato na frente como se fosse um olho. E esse olho, ele apontava um caminho, ele alumiava como se fosse um olho abrindo, e esse olho, ele apontava um caminho. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Quando nós estamos submissos à missão de Deus, quando nós submetemos à hierarquia do Senhor, quando nós submetemos à legislação do reino, nós vamos ser colocados como alguém que está vendo o que ninguém está vendo. Os nossos olhos serão abertos, nós veremos caminhos onde ninguém está vendo, nós traremos clareza em lugares que ninguém entende o que fazer. É por isso que eu digo nesses dias: não espere clareza de movimentação a partir da política. Nós precisamos entender o que somos e para que fomos chamados. Nós somos aqueles que precisamos ver aquilo que ninguém está vendo. E nós precisamos, como igreja de Cristo, conduzir os cegos para o caminho do Senhor.
A nossa guerra nesses dias não é contra homens. A nossa guerra nesses dias é contra nós mesmos, para que nós possamos ver quem somos o Senhor. Para que nós vamos entender que Ele nos chamou a partir da sua palavra, para nos submetermos ela para quê? Para que nós sejamos luzeiros. Para que nós sejamos candeias. A partir de nós as pessoas verão Cristo. A partir da nossa vida as pessoas verão o caminho. Deus está nos chamando para clarear, para trazer clareza a lugares escuros. E como que a minha luz vai brilhar diante dos homens? É a partir do momento que eu decidi me sujeitar à missão do Senhor. Irmão, nós precisamos entender de uma vez por todas, em nome de Jesus, o Evangelho não tem nada a ver com aquilo que eu quero que ele seja. Mas o Evangelho fala de um Cristo que foi crucificado para nos alcançar por meio do seu sangue e para nos regenerar a ponto de nos tornarmos filhos e a partir desse lugar de filhos nos submeter à plena vontade de Deus. Não fala acerca do que eu quero, do que eu penso, mas fala acerca da missão de um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Fala acerca de um Deus que tem todo o controle de todas as coisas, desde o princípio, desde o começo. Fala de um Deus que está escrito na sua palavra que Ele sabe o fim das coisas antes mesmo de começá-las. Alguém de nós, por mais inteligentes que seja, jamais conhecerá a conclusão de algo sem primeiro começá-lo. Mas a palavra fala de um Deus que sabe o fim antes de começar. Querido, antes que eu nascesse, Deus já tinha visto o dia que o meu corpo seria depositado na sepultura. E por quê? Porque Ele conhece todos os meus dias. Então, se Ele nos chama para uma missão, nós precisamos entender como desenvolver essa missão. O primeiro passo é como vamos nos sujeitar a isso. Para quê? Para que Mateus 5, 14 a 16 se cumpra. Que eu seja um luzeiro, que eu seja alguém que realmente ilumine. Nós vivemos um tempo em que, infelizmente, muitos que foram chamados para ser luz, para ser aqueles que vão iluminar, clarear, abrir o caminho, tem sido, na verdade, pedra de tropeço, em vez de ser luz e luzeiro. E por que pedra de tropeço? Porque tentam ensinar mediante aquilo que entenderam e não se sujeitam àquilo que está escrito. O Evangelho não é algo complicado. O Evangelho é simples, mas não se engane, ele não é simplista. Ele tem uma simples compreensão para que todos possam entender o que ele está dizendo. Porém, se não houver sujeição e obediência à sua palavra, nós não vamos experimentar na essência o que é o Evangelho. Nós precisamos decidir nesses dias se nós queremos desenvolver na missão de Deus ou se nós queremos ser forasteiros na terra de Deus. Pessoas que estão olhando, vendo, contribuindo de alguma forma, mas não se envolvendo. Se você não está disposto a se envolver com aquilo que Deus está fazendo, então você não faz parte daquilo que Deus está construindo. Se você não está disposto a se envolver na missão de Deus, você não é filho. Porque os filhos se envolvem na missão do Pai. Os filhos se envolvem naquilo que o Pai está fazendo. Os filhos se envolvem na construção daquilo que Deus disse desde o princípio. E se nós entendermos essa pequena questão, nós vamos conseguir andar em unidade a partir do Espírito de Deus e cada um funcionar naquilo que foi chamado e não destoarmos e falarmos a mesma coisa a partir do quê? Do que Cristo tem dito e comunicado a nós. Se nós nos sujeitarmos à missão, nós vamos passar para o segundo passo, que a partir de uma sujeição à missão, o mandamento de Deus começa a ser desenvolvido dentro de mim e começa a dar, a partir da minha vida, direção para mim e para aqueles que estão comigo. Primeiro vem a missão do Senhor, depois dessa missão vem o mandamento que me mantém nela. Irmãos, ninguém começa uma missão e alcança sucesso sem que primeiro conclua a missão. Ninguém é bem sucedido numa missão se abandoná-la pelo meio. Então não existe você vir para Jesus e abandonar o caminho. Ou você vem para Cristo e percorre o teu trajeto, o teu caminho no Senhor, se sujeita e obedece, reconhece que é pecador, que precisa do perdão de Deus, ou você não faz parte do que Deus está fazendo. Eu acredito ser em dias em que nós não vamos mais falar um evangelho
que agrade os ouvidos, mas pelo contrário, nós vamos falar de um evangelho que agride os ouvidos, que confronta o coração do homem, que confronta a forma com que o homem está vivendo, porque se o evangelho não me confrontar, ele não é evangelho. Se o evangelho de Deus não me chamar para pensar e para olhar para mim, como estou construindo os meus dias e como estou vivendo a minha vida, se esse evangelho da palavra de Deus não me confrontar, a me tornar mais parecido cada dia com o meu Senhor, então não é o evangelho da Bíblia, não é a missão dele que eu estou cumprindo. E a partir de uma sujeição a essa missão, o mandamento de Deus começa a ser vida em mim, porque a partir da sujeição à missão eu preciso amar o mandamento. Eles entendem que a partir de Cristo, eu não me sujeito mais somente como um escravo, mas eu me sujeito como um filho. Um filho se sujeita porque ama o seu pai. Um filho se sujeita porque sabe que é melhor. E esse filho começa a amar aquilo que o pai fala. Esse filho começa a amar aquilo que é dito. O que precisa ser gerado no nosso coração não é medo dos mandamentos, mas é temor pelos mandamentos. O temor pelos mandamentos é o amor e o respeito dado àquele que é digno de receber. Se o mandamento não se torna algo que dentro do meu coração queima, que dentro do meu coração é uma verdade, não é a missão de Deus que eu estou fazendo? Irmãos, o mandamento de Deus precisa ser agradável. O mandamento de Deus precisa ser algo que o meu coração ama. O mandamento de Deus precisa ser algo que a minha mente está sujeita. Porque se a minha mente se sujeita ao mandamento do Senhor, eu não caio em pecado. É por isso que o Senhor diz para nós guardarmos o seu mandamento dentro de nós. O seu mandamento no nosso coração. Para quê? Para que nós não venhamos pecar contra Ele. Porque quando o mandamento rege os meus passos, rege a minha forma de vida, rege a minha forma de pensar, de viver, de atuar, de tomar decisões, eu não vivo em pecado. Mandamento significa uma ordem, aquilo que é prescrito para alguém em razão do seu ofício. Você recebe uma missão. O que é uma missão? Um encargo, um ofício. Mas como você vai desenvolver essa missão? Por meio do mandamento que é entregue dentro dessa missão. Irmãos, eu não quero chegar naquele dia e falar para o Senhor: Senhor, eu fiz a tua obra, e Ele olhar para mim e falar: eu não te conheço. Porque eu posso até fazer uma coisa em nome de Deus que eu não estou fazendo para Deus, usando a palavra de Deus. Deus só reconhece aqueles que estão fazendo aquilo que Ele disse, da forma que Ele disse, como Ele disse, e desenvolvendo por meio daquilo que Ele disse. Ah, eu entendi dessa forma, eu vou me mover dessa forma. Se não está escrito, você está se movendo debaixo de um achismo, mas não debaixo daquilo que foi dito. Ou nós nos submetemos à palavra, ou nós somos rebeldes, andando por aí dizendo que servimos ao Senhor. Nós não temos como ser luz no mundo, se nós não temos a luz de Cristo em nós. O que é a luz de Cristo em nós? É a vida dEle habitando em nós. Quando a palavra diz que nós vamos ser avivados, um ser avivado fala de um ser que está brilhando, que é cheio de luz e de vida. E nós não temos como ser avivados por meio de Deus, sem que o Espírito de Deus habite em nós. É esse Espírito que traz luz sobre nós, é esse Espírito que clareia e ilumina o caminho, é esse Espírito que nos dá clareza para compreender os mandamentos do Senhor e nos sujeitar a esses mandamentos em amor. Após dada a missão a Jesus, Jesus também dá a todos nós uma ordem. E qual é a ordem? Se submetam aos mandamentos. Você só pode cumprir a missão se você for ensinado acerca do reino e ser cheio do Espírito Santo. Não adianta eu ter um conhecimento, um ensino do reino, sem que o Espírito do reino habite em mim. Eu serei mais alguém informando acerca daquilo que li, mas não há vida na minha informação. Porque existem muitas pessoas falando acerca da palavra, mas não gera vida. Porque o Espírito não está neles. E se o Espírito não está neles, não há vida no ensino. Por que quando Jesus ensinava, as pessoas falavam: esse homem ensina como alguém que realmente tem autoridade? Eles falavam isso mediante os doutores, aqueles que passaram talvez 50 anos da sua vida prostrados perante a Torá. Ele fala: esse homem, ele tem uma autoridade diferente. Quando ele fala, tem vida.
Quando Ele fala, clareia, a gente consegue entender, a gente enxerga o que Ele está dizendo, a gente se percebe naquela palavra. Conhecimento sem revelação, irmãos, não leva a lugar nenhum. Conhecimento só para ter coisas na mão, para poder estar dialogando, ou brigando, ou discutindo, para ver quem tem razão, não leva a lugar nenhum. O conhecimento sem vida de Deus não é nada. É por isso que nós precisamos estar sujeitos à missão do Senhor, aos seus mandamentos, e um dos seus mandamentos é obedecer. O mandamento que alinha todos os outros é a obediência. O mandamento que nos manda amar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque se nós conseguirmos amar o Senhor acima de todas as coisas, o amor de Deus está em nós. E o seu mandamento é o que vai ensinar-nos a caminhar. O único que conhece todas as prerrogativas do reino de Deus é o Espírito de Deus. É por isso que a palavra diz que em algum momento da sua vida, o Espírito Santo vai te ensinar acerca de todas as coisas. E como eu sei que chegou esse momento? Quando eu aprendi a me sujeitar à missão, quando eu aprendi a me sujeitar ao mandamento de Deus, quando eu aprendi a me sujeitar à vontade plena do Senhor, quando eu aprendi a ser uma pessoa tratada no indivíduo, que consegue se mover no coletivo e fazer Cristo conhecido, quando eu aprender a fazer as minhas boas obras para glorificar o nome de Deus e não para que eu seja lembrado e glorificado perante os homens. É Deus quem nos exalta. Nós não precisamos fazer coisas para sermos reconhecidos e exaltados. Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, porque no devido tempo Ele nos exaltará. Nós vemos em um mundo, em uma disputa. Parece que o meio gospel hoje virou uma pirâmide do sucesso. Você chega na igreja, você precisa galgar alguns lugares para que você seja reconhecido. Isso não é evangelho. Porque o maior reconhecimento que reflete Cristo no evangelho é o quanto você está disposto a servir, o quanto você está disposto a se entregar, o quanto você está disposto a fazer com que por meio do esforço teu contínuo, Cristo seja gerado no coração das pessoas. Qual esforço, pastor? Eu tenho que falar todo dia? Não. Você tem que se esforçar para se tornar parecido com Cristo, porque não adianta você falar todo dia acerca de um Cristo que você não vive. Não adianta você falar todo dia acerca de um mandamento que você não se sujeitou. Não adianta você falar de uma missão a qual você ainda não se prostrou perante ela. Eu preciso todo dia falar para mim mesmo: se sujeite, pecador, se sujeite ao Senhor de Cristo, se sujeite à vontade de Deus, se sujeite ao que Deus te chamou para fazer. Seja parecido com Cristo. É essa a proposta do Evangelho. Abrem Atos, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Atos 1, do 3 ao 5 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Sabe o que Jesus está dizendo para eles aqui? Vocês se sujeitaram à missão. Vocês se entregaram a esse lugar. Durante 40 dias eu estou passando ensinando vocês os mandamentos. Mas o fato de vocês terem se sujeitado à missão, o fato de vocês terem compreendido e se sujeitado ao mandamento, ainda não deu a vocês autoridade para se mover naquilo que vocês ouviram. Queridos, nós precisamos compreender que Deus é um Deus processual. Nós podemos dar testemunho de Cristo por meio daquilo que Cristo fez na nossa vida, sim. Muitos de nós, quando viemos para Jesus, somos alcançados por um milagre. O milagre fala do testemunho do Cristo que nos curou. Eu sou um milagre de Deus, estou vivo aqui hoje porque Deus fez um milagre na minha vida.
Mas o fato de eu ser um milagre não dá a mim o direito de não me aprofundar acerca do reino de Deus, de não me aprofundar nos mandamentos do Senhor, porque uma verdadeira testemunha, testemunha com a sua vida e com o seu exemplo de vida, não somente com o milagre recebido. Nós vamos ver nas Escrituras muitos homens, muitas mulheres que receberam milagres do Senhor. Enquanto Jesus estava na terra, Ele curou muitas pessoas. Mas nem todas elas permaneceram, nem todas elas continuaram a sua caminhada. Elas receberam o milagre, deram testemunho por meio do milagre, mas não sujeitaram a sua vida à missão de Cristo. O fato de eu receber algo de Deus, que dá testemunho de Deus, de Cristo, não diz que eu sou uma testemunha pelo simples fato de um milagre. Mas o que diz que eu sou um testemunho, ou uma testemunha de Cristo, é o quanto eu estou submisso aos mandamentos do Senhor. É o quanto eu estou submisso para que Cristo seja visto em mim. Não adianta eu chegar no meu ambiente de trabalho e falar, cara, eu tinha câncer e Jesus me curou de câncer. Pá, que legal, cara, Jesus cura. Mas a minha vida, a minha vivência diária não condiz com o Jesus que me curou. Eu estou testemunhando de um milagre, mas eu não estou sendo testemunha do que operou o milagre. Você consegue entender isso? A graça me alcançou, o favor me alcançou, me curou. Mas o que me transforma em uma testemunha viva de Cristo é se eu me sujeitei à missão de Cristo, se eu me sujeitei aos mandamentos de Cristo, se a minha forma de ver e pensar é como Cristo, se eu amo como Ele ama, se eu me sujeito como Ele se sujeita, se eu passo a servir como Ele serve. É isso que Ele está dizendo aqui. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Por quê? Porque vocês receberam toda a instrução acerca do reino, toda a instrução acerca do que é o reino de Deus. Eu passei 40 dias falando para vocês, e agora eu vou determinar uma coisa para vocês: não se ausentem, porque não adianta ter informação sem autoridade para funcionar. Não adianta eu ter informação acerca de uma legislação sem que eu tenha autoridade para fazer com que essa legislação seja implantada no ambiente que eu estou inserido. É por isso que ele diz, vão para Jerusalém, aguarde, espere, porque nesses dias vocês vão ser revestidos, vocês vão ser cheios do quê? Do Espírito Santo. E quando ele diz isso, ele fala, é necessário que eu vá, por quê? Porque se eu não for, o Espírito não será derramado. Eu já ensinei, eu já dei instrução, agora o mesmo Espírito que está em mim, precisa que eu vá para que ele seja derramado sobre vocês, para que vocês tenham a autoridade para funcionar na missão que eu tenho chamado vocês. O ID não se cumpre a partir de uma boa vontade, uma boa intenção. O ID se cumpre na vida daqueles que têm autoridade delegada pelo Cristo. Não adianta eu ter boa intenção para fazer o Evangelho, irmãos. Eu preciso ter submissão ao Evangelho. A boa intenção, ela vai até o momento que aquilo não fere aquilo que eu quero e aquilo que eu penso. A boa intenção, ela vai até o momento que não agride a forma que eu penso. Mas a submissão me leva a compreender e a me sujeitar ao Senhor e ao senhorio dEle. A primeira coisa, eu preciso me sujeitar ao mandamento, eu preciso me sujeitar à missão. A segunda coisa, eu preciso me sujeitar ao mandamento. A partir da sujeição ao mandamento, eu vou adquirir autoridade. Se Deus tem dito para você, espere, não faça, não vá, não desenvolva, não é tempo, não é momento, espere. Por mais que toda circunstância à tua volta seja favorável para você dar o próximo passo, mas se não houver no teu coração uma certeza dada por Deus, não se mova. Nós temos a mania de só nos preocupar com as circunstâncias quando a circunstância é adversa. Não, eu não vou me mover nessa circunstância porque não é de Deus. Eu não vou fazer porque não é de Deus. Mas quando a circunstância ela é propícia, ela é favorável, nós já deduzimos que é de Deus. Quando é para nosso benefício, nós não perguntamos para Deus se é dele. Nós nos jogamos até a circunstância. Quando é desfavorável, nós vamos, não, Senhor, veja bem, vou orar porque esse negócio aqui, será que é de Deus? Mas quando ela favorece aquilo que eu espero, aquilo que eu quero, eu nem pergunto se é do Senhor. A circunstância favorável ou desfavorável não diz se vem do Senhor. O que diz se vem do Senhor é se eu estou ouvindo o que Deus está falando. Todo o cenário à tua volta pode estar pronto para acontecer algo na tua vida, mas se não houver paz dentro do teu coração para tomar a decisão, não se mova. O que garante que Deus está envolvido nesse ambiente que está sendo transformado à minha volta é quando dentro do meu coração há paz e não há dúvida
acerca daquilo que eu estou vendo e ouvindo. Se houver dúvida no meu coração, a palavra diz que eu já peco por duvidar. E se há pecado, Deus não está nisso. Se há preocupação, Deus não está nisso. Eu preciso ter convicção. Aqueles que são do Senhor são homens e mulheres convictos. As suas decisões não são tomadas mediante as circunstâncias, elas são tomadas mediante uma direção clara da parte de Deus. É por isso que eu preciso esperar o tempo em que serei cheio do Espírito, porque esse Espírito dá a mim autoridade para me mover dentro da legislação do Senhor. Esse Espírito, ele alinha a informação que eu recebi ao propósito eterno de Deus, para que tudo se cumpra em mim e a partir de mim. O maior problema dos nossos dias é que muitos recebem o Evangelho, mas não se sujeitam ao Evangelho. Eles ouvem o Evangelho, mas não se sujeitam a ele. E querem transformar o mundo à sua volta, sem primeiro ser transformado, para que o mundo à sua volta veja Cristo nele. Nós precisamos, irmãos, voltar à origem do Evangelho, voltar às origens da palavra de Deus, voltar à primazia, aos primeiros passos, às primeiras coisas. Porque não adianta nós sermos excelentes no serviço e falhos na obediência. Não adianta eu desenvolver bonito o meu ministério se eu não obedeço e não me sujeito ao Senhor. Não adianta eu ser um bom cara de serviço se eu não sou um bom cara de relacionamento. Existem pessoas que são péssimas numa vida relacional, mas elas são excelentes em serviço. Se você entrega um serviço para ela, cumpre aquele serviço com excelência, mas relacionalmente ela não consegue conviver com ninguém, porque ela é egocêntrica, egoísta e pensa só a partir daquilo que é verdade para ela. Queridos, esse comportamento não reflete Cristo. Porque Cristo trabalha no indivíduo para funcionar no coletivo. Nós somos uma engrenagem do corpo, não somos o corpo todo. E a partir disso nós somos envolvidos pelo Senhor. A sujeição mútua determina o amor de Cristo. Deus coloca autoridade sobre nós sujeitamos sobre essas autoridades, e a partir disso nós nos movemos fazendo Cristo conhecido. E como nós vamos fazer Cristo conhecido? Quando nós somos sujeitos às autoridades, nós alcançamos a autoridade para que nós possamos nos mover em autoridade. Irmão, aqueles que não prestam conta para ninguém, que andam sozinhos, que vivem a sua vida, fazem do seu ministério o seu negócio, não dão satisfação a ninguém da sua vida, para mim, essas pessoas não têm autoridade dada pelo Senhor. Porque não cumpre o princípio. Existe um princípio. E se não está dentro do princípio, não há autoridade. A Bíblia é clara quanto a essas questões. A terceira coisa que eu preciso fazer a partir de entrar na missão de Deus, me sujeitar ao mandamento de Deus, é adquirir autoridade. E essa autoridade ela só vem por meio de submissão, por meio de obediência. A autoridade que Deus nos dá, ela tem um único propósito, para nos levar a nos mover em uma jurisdição que foi proposta pelo Senhor. Essa autoridade dada a nós não é para nós fazer o que nós queremos, não é para usá-la ao nosso bel prazer, mas é para nos mover em uma jurisdição a qual o Senhor nos confiou. E a partir dessa jurisdição, como testemunhas do Senhor, nós damos resposta ao reino de Deus, funcionando como fomos chamados para funcionar. O fato de termos autoridade e nos ser dado uma jurisdição, não diz para nós fazermos o que quisermos, porque essa autoridade, ela é dada mediante uma missão e mediante um mandamento. E se existe uma missão, já existe o que eu preciso desenvolver. Se existe um mandamento, existe algo que eu preciso me sujeitar e obedecer. Não é a partir daquilo que penso, não é a partir daquilo que eu quero, mas é a partir daquilo que Cristo é. Percebe isso? Nós vemos os dias em que a submissão, a obediência, ela tem sido colocada em xeque, tanto nas casas, quanto nas instituições, quanto nas igrejas. Nós vivemos um tempo de muita insubmissão, em que se os filhos são chamados a atenção, eles se acham no direito de fazer o que pensam, e se os pais não se sujeitarem ao que eles pensam, eles procuram as autoridades, porque a autoridade da Bíblia não tem mais autoridade sobre eles. Irmãos, para mim ainda, a maior autoridade sobre a minha vida é as Escrituras. Se as leis desse mundo não estiverem debaixo das leis do Senhor, eu me sujeito às leis do Senhor.
A minha casa, as minhas filhas são educadas mediante a palavra e não o que é proposto. Nós vemos em dias em que obediência é coisa rara, submissão é coisa rara, lealdade é coisa rara, porque só consegue ser leal aquele que se submete ao que Deus disse, só consegue ser leal aquele que se submete ao que Deus entregou para uma casa, para um povo. A nossa lealdade é a missão do Senhor, mas a nossa lealdade também está ligada ao lugar que fomos plantados pelo Senhor. A obediência fala muito acerca do que nós estamos nos tornando. Se nós somos obedientes ao Senhor, é impossível que nós não consigamos ser obedientes às autoridades que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Se alguém chegar a falar para você, eu só obedeço a Deus, e não sujeita a ninguém, é mentiroso. Ele mente e fala daquilo que lhe é próprio. Porque é impossível alguém dizer que é submisso e obedece ao Senhor, sem que haja nele submissão sobre autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida. Sem que haja no seu coração obediência aos homens e mulheres, aos pais que Deus colocou sobre ele. Sem que haja submissão aos seus pais. Sem que haja submissão aos seus líderes, aqueles os quais o Senhor os colocou. Queridos, nós precisamos voltar ao Evangelho. Voltar ao Evangelho simples, a obediência sem questionamento acerca da palavra. Nós questionamos muito, porque nós estudamos não para sermos transformados pela palavra, nós estudamos para ter argumentos para debater com aqueles que não têm tanto argumento quanto nós. Nós pegamos as Escrituras não para nos converter às Escrituras, mas nós pegamos as Escrituras para termos argumentos para discutir a nossa tese teológica. Se essa palavra não for lida para que eu me converta ao que está escrito, é só uma informação para mim. Eu só vou ter uma informação. Mas o propósito dessa palavra que nos foi dada pelo Senhor é de alinhar os nossos corações à sua vontade. É nos ensinar o padrão de vida que Ele nos propôs. É nos ensinar aquilo que Ele disse desde o princípio da criação do homem. Obedeça. O princípio de Deus para nós, a partir da criação nossa, Ele só pediu algo para o homem: obedeça. Ele disse: não toque, não coma, não faça. Você pode fazer tudo demais, pode funcionar em todos os lugares, em todas as coisas, mas não toque. Se você olhar para dentro de você, quando nós olhamos para dentro de nós, a nossa maior dificuldade é obedecer. E sabe o que nós fazemos? Nós vamos para a palavra procurar respostas para a nossa insubmissão e para a nossa desobediência. Encontramos textos fora de contexto para colocar aquilo que estamos pensando e poder defender a nossa tese. Porque nós não estamos dispostos a nos submeter. Porque por meio do entendimento e conhecimento que tivemos por meio do estudo, pensamos que já alcançamos a autoridade. A autoridade, ela é dada pelo Senhor, àqueles que têm um coração submisso ao Senhor. A autoridade é dada a homens e mulheres que são simples na presença do Senhor. A autoridade não é nos dada para nos exibirmos. A autoridade é nos dada para que nós possamos fazer Cristo conhecido. A autoridade é nos dada para que nós possamos fazer com que as boas novas de Deus sejam proclamados a todos aqueles que queiram ouvir e se sujeitar ao governo de Cristo. Esse é o propósito da igreja. Atos 1, versículo 8. Versículo 8 diz assim: mas recebereis poder, quando, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas. De quem? De Cristo. O poder não é para falar acerca do que nós pensamos. Nós só vamos receber poder de Deus quando entendemos a sua missão e nos submetemos aos seus mandamentos. Como eu reconheço se alguém detém autoridade da parte de Deus? Se ele caminha na missão do Senhor e se ele se submete aos mandamentos do Senhor. Se o seu caráter está alinhado com o caráter de Cristo. Se a sua forma de se mover, de pensar e de agir está alinhada ao caráter de Cristo.
É dessa forma que eu consigo compreender. Poder aqui no versículo 8, fala sobre receber poder, está falando de receber uma dinastia. Poder aqui significa dinastia, é uma sequência de governantes considerados como membros da mesma família. É uma transmissão de autoridade para revelar Cristo através do meu testemunho. Percebe que o poder, a autoridade que é dada aqui, não é para eu poder dominar sobre as pessoas, não é para eu me exibir acerca daquilo que carrego, não é para mim começar a fazer milagre, expulsar demônio para dizer que eu sou bom, que eu oro mais que os outros, não. O poder que me é dado é uma dinastia que me é concedida para que eu possa mostrar como membro de uma mesma família a autoridade que revela o testemunho de Cristo a partir daquilo que eu estou fazendo. Logo eu preciso compreender que todo o Evangelho tem um único propósito: apresentar Cristo e a partir de Cristo gerar a comunhão de Deus com o homem novamente. A autoridade que me é dada não é para que eu me exiba com ela, mas é para que eu faça Cristo conhecido. No versículo 9 diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 40 dias, Jesus passa ensinando sobre a sua missão. Durante os 3 anos do seu ministério, ele passa ensinando como desenvolver a missão. Quando chega o tempo em que ele cumpre o seu propósito, ele passa 40 dias ensinando acerca da missão, que ele mostrou para eles como deveria ser feito. E dizendo para eles que tudo aquilo que eles faziam não glorificava a eles. Não era para promovê-los, mas é para que eles compreendessem que eles precisavam ser testemunhas de Cristo. Olhando para nós, para os nossos dias, como nós temos nos movido acerca desse mandamento que nos foi entregue, como nós temos dado a resposta à missão que nos foi dada, como nós temos cumprido o ID de Deus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Discípulos de quem? De Cristo. Como a igreja desses dias tem discipulado as nações? Nós estamos discipulando pessoas para serem os nossos seguidores? Ou nós estamos discipulando pessoas para serem seguidores de Cristo? Porque as pessoas vão seguir aquilo que elas estão vendo em nós. Se elas olham para nós, só veem o nosso ego inflado, o nosso desejo de reconhecimento, elas vão ser pessoas que vão nos seguir, elas vão ter-nos como seus deuses. E automaticamente eu me torno um ídolo, e se eu me torno um ídolo, eu sou recusado na presença do Senhor. É por isso que Jesus fala: façam a partir do que eu sou, sejam minhas testemunhas. O ID fala sobre uma igreja que está se tornando semelhante ao seu Senhor, e a partir da semelhança do seu Senhor, o seu Senhor derrama sobre ela a autoridade para ela se mover, para que as pessoas olhem para Cristo. Se o evangelho que eu tenho pregado não aponta para Cristo, não ouça o evangelho que eu tenho pregado. Se o evangelho que muitas denominações têm pregado não aponta para Cristo, não ouça o que essas denominações têm pregado. Porque se o evangelho não aponta para Cristo, não te chama para ser parecido com Cristo, não é o evangelho de Cristo. O evangelho que não traz um peso de responsabilidade sobre você, não é o evangelho de Cristo. O evangelho que não propõe uma missão para você, e que chega para você e diz: ei, antes de você fazer o teu projeto de vida, pergunte para Deus se Ele está nesse projeto. Antes de você projetar qualquer coisa, pergunte ao Senhor se faz parte do que Ele tem para a tua vida. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus já tem um plano perfeito para você. Em vez de você ficar quebrando a cabeça, planejando a tua vida, vai para o teu joelho, vai para o teu secreto, vai buscar o Senhor e vai entender qual é o plano dele para você. A partir desse momento você vai ser tomado de uma alegria, em que seja qual for o plano, você vai desenvolvê-lo com muita alegria e sabedoria. Sabe porque existem muitos homens infelizes no meio da igreja, porque estão desenvolvendo as suas coisas e não as coisas do Senhor, porque estão atrás das suas missões e não da missão do Senhor, porque estão atrás dos seus sonhos e seus projetos, mas não se sujeitaram ao projeto do Senhor. E é justamente isso que Deus está pedindo nesses dias, está ordenando nesses dias para a igreja dele: vocês precisam se submeter à minha missão, vocês precisam se submeter aos meus mandamentos, porque senão o evangelho de vocês vai ser um cheio de serviço e de obras mortas.
O evangelho sem autoridade é obra morta. O evangelho sem autoridade do Espírito é um serviço que não tem valor. É uma informação que eu passo para você, mas em algum momento vai chegar alguém com uma informação melhor que a minha e vai passar para você, e você vai seguir o Deus dele. O que transforma o nosso Deus acima de todas as coisas é quando, a partir do Espírito que habita em mim, eu permito ser uma verdade e um testemunho vivo do Cristo que me resgatou. E como isso é gerado no meu coração e no coração daqueles que me ouvem, por meio de fé no Cristo, naquele que disse todas as coisas. Você quer entender a legislação do reino, irmão? Estude a palavra. Quer entender o que Jesus falou acerca disso? Estude Mateus, o livro de Mateus, estude Mateus 5, 6 e 7 e continue. Estude os evangelhos. Você vai compreender o que é o evangelho do Senhor, qual é o propósito desse evangelho. A salvação é o início da nossa caminhada, não é o fim. Quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós começamos. Nós somos aqueles que foram alistados. E quando nós somos alistados é para cumprir uma missão e um chamamento. Deus não nos chamou para sentar a bunda nas cadeiras da igreja e ficar ali envelhecendo, enrugando, sendo aquele bando de crente chato, insuportável. Deus nos chamou para nos tornar seus filhos a partir de uma missão dada por Ele. Agora eu fui para Jesus, aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Se eu for para Jesus somente por isso, eu sou um medíocre. Eu não entendi a missão, eu não entendi o chamamento, eu não entendi a profundidade do evangelho. É muito mais que isso. A salvação é a porta de entrada para uma nova vida, para uma nova forma de pensar, para uma nova forma de se mover. Se o mundo ao meu redor determina a minha movimentação, se a política ao meu redor determina a minha movimentação, eu não me submeti ainda à política do reino de Deus. Eu preciso nesses dias esquadrear o meu coração, a minha mente e dizer para mim mesmo qual é o governo que tem tomado as decisões sobre mim. Se é o governo de Cristo a partir de mim, que me diz o que devo fazer, ou se é o governo do mundo que determina a minha movimentação. Se você anda por circunstâncias, é o mundo que governa a tua condição. Se você anda por aquilo que você está vendo, por aquilo que você imagina e vê com os olhos carnais e não os espirituais, não é o Senhor que está determinando a tua movimentação, é você. Porque fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, mas é uma firme convicção e esperança que elas vão acontecer. Por quê? Porque está escrito. Fé é desenvolvida em pessoas que decidiram crer sem ter visto. Fé é uma certeza de que Deus não perdeu o controle de nada. Irmão, nesses dias você não deve tomar decisões mediante as circunstâncias. Você precisa tomar decisões mediante o propósito. Nós não podemos, como filhos de Deus, andar baseando a nossa vida em circunstâncias, andar suprindo somente necessidades momentâneas. Nós não podemos andar por afeto, nós precisamos andar por propósito. O afeto sempre corrompe o propósito. Mas o propósito nos dá a clareza de como vamos desenvolver o afeto. Se nós compreendemos a missão de Deus, nós vamos nos submeter aos seus mandamentos e nós vamos ser cheios da autoridade do Senhor. E sim, a partir disso, nós veremos uma igreja gloriosa. Nós veremos uma igreja dentro da sua casa, que quando levanta as mãos, no levantar das mãos da sua adoração, os vizinhos à volta são tocados pelo Senhor. Os vizinhos vão olhar para a tua casa e ver, ei, tem alguma coisa diferente ali. Não é a pintura da casa, não é o carro, mas é a forma com que eles vivem. É essa igreja que Deus está chamando nesses dias. As pessoas precisam olhar para nós novamente e ter simpatia por quem nós somos. E por que elas terão simpatia? Não porque nós somos melhores, mas é porque Cristo habita em nós. E por que Cristo habita em nós? Porque nós nos sujeitamos à sua vontade. Nós nos sujeitamos à sua missão. É justamente sobre isso que o Espírito quer nos comunicar nessa noite. A nossa sujeição à sua palavra nos transforma homens parecidos com Cristo. O que Deus quer da sua igreja é que a igreja tenha a imagem e a semelhança do Filho. O que Deus quer de nós é que nós possamos encantar as pessoas pela luz que habita em nós.
que Deus quer de nós esses dias que nós estamos nas nossas casas é que os nossos vizinhos sejam alcançados pela palavra que nos alcançou. É que os nossos filhos olhem para nós e vejam Cristo em nós. Porque, irmão, se nem o teu filho consegue ver Jesus em você, é porque, infelizmente, você é um frequentador de igreja, mas você até hoje não se sujeitou ao Senhor e de Cristo. Se o teu filho não vê Cristo em você, você precisa se converter, porque é a única forma que você vai poder apresentar Cristo para ele. Se a tua família não vê Cristo em você, é porque alguma coisa está errada com você e não com a tua família. Porque o Evangelho nos transforma de dentro para fora. Não adianta vestirmos uma roupagem de crente. Não adianta mudarmos a nossa forma de falar somente, a nossa forma de vestir, a nossa postura. Nós precisamos mudar o caráter. Porque a partir do caráter transformado, nós vamos revelar Cristo. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo não está ligado somente ao dom de falar em línguas, irmãos. Porque o falar em línguas é um dom. Mas estar com o Espírito Santo de Deus remete ao caráter de Deus habitando em nós. Por muitos anos, muitos dos movimentos pentecostais aprenderam que estar cheio do Espírito Santo é o quanto você falava em línguas. Não, falar em línguas é um dom de Deus. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, não são pessoas que falam em muitas línguas, mas são pessoas que têm no seu caráter a identidade de Deus. São pessoas que têm no seu caráter Cristo. São pessoas que têm o coração igual ao do Filho. São pessoas que se movem como Cristo se move. O que determina o quão cheio do Espírito somos é o quanto estamos submissos à missão e o mandamento de Deus. O quanto estamos dispostos a fazer o seu nome conhecido e não o nosso. O quanto estamos dispostos a fazer as boas obras para que o nome dele seja glorificado. O quanto estamos dispostos a fazer com que a partir da nossa vida sujeita venhamos mostrá-lo perante os homens. O fato de você profetizar, de você falar em línguas, de você interpretar línguas, não quer dizer que você é um homem cheio do Espírito. Mas se em ti habitar as características de um homem segundo o coração de Deus, isso sim determina o quão você recebeu em você o revestimento do Espírito de Deus. Porque esses homens, a partir do momento que eles são revestidos pelo Espírito, revestimento fala sobre uma porção que é derramada, que envolve, que cobre, que muda toda a forma de movimentação. Quando esses homens recebem o revestimento do Espírito Santo nesse dia, toda a informação que eles receberam concernentes ao reino passa a ser uma verdade intrínseca, faz parte de quem eles são. É por isso que na sua primeira pregação, quando Pedro está pregando o Evangelho, mais de 3.000 almas se sujeitam ao Evangelho de Cristo. Mais de 3.000 almas se submetem. Por quê? Porque eles não estão recebendo só mais uma informação. Porque assim como nos nossos dias, os judeus tinham muita informação, eles tinham muito livro para ler. Mas eles recebem uma palavra de vida. Sabe para que nós somos chamados esses dias, igreja? Não para dar uma informação nova às pessoas, mas Deus espera de nós que as pessoas recebam vida. Que nós venhamos trazer vida da parte de Deus para um mundo que está morto. Que nós venhamos ser realmente luz. Que nós venhamos ser verdadeiramente sal. Que nós venhamos ser verdadeiramente pequenos cristos. Que nós venhamos ser desenvolvidos no nosso caráter e venhamos ser revestidos do Espírito Santo para que o poder de Deus opere em nós e através de nós. A minha oração e o meu pedido nessa noite é que nós sejamos revestidos pelo Senhor. Que o caráter desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, seja o caráter que vai transformar a nossa vida. Que o nosso discurso seja adequado à nossa prática. Que o nosso discurso não destoie da prática de vida que temos. Mas que a nossa prática de vida confirme o discurso que temos tido. Se coloque de pé na tua casa. Se coloca de pé aí com a tua família.
onde você estiver agora, eu quero juntamente com você orar. Se essa palavra disse alguma coisa para você, eu acredito que tenha dito. É um bom momento para você olhar para dentro de você. É um bom momento para você orar e olhar para dentro de você, mediante a palavra que lemos e falamos. É um bom momento para você pedir ao Senhor perdão e voltar a lugares que você se perdeu. É um bom momento para você entender que para ser cheio do Espírito precisa primeiro se submeter à sua palavra e precisa primeiro se submeter à sua missão. Pai, nós damos honra, glória ao teu nome. Declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Dizemos que só o Senhor é santo. É a tua santidade que nos leva a um lugar de arrependimento. É o teu Espírito que nos leva a esse lugar. É a tua palavra que nos dá destino e que corrige a nossa caminhada. E a minha oração nessa noite é que essa palavra corrija os rumos da vida dos meus irmãos que ouvem. Que eles não sejam só bons ouvintes da tua palavra, mas que eles sejam praticantes daquilo que a tua palavra tem dito. Não venhamos querer somente ser reconhecidos pelo diploma que temos ou pela nomenclatura que temos, mas que nós sejamos conhecidos por sermos testemunhas verdadeiras do Senhor. Que nós habite um amor verdadeiro, que nós habite o teu caráter, que nós habite, Senhor, uma mão que se estende e não está preocupada se alguém está vendo, mas está assim fazendo para que o teu nome seja glorificado. Que realmente nós sejamos uma igreja cheia do teu Espírito, uma igreja que, meu Deus, encanta não pela sua beleza exterior, não pelo quão bonito é o seu prédio, mas uma igreja que encanta a partir do Cristo que habita dentro de cada um. Que nós sejamos verdadeiros cristãos, que as pessoas vejam o Senhor em nós, que as nossas atitudes venham condizer com aquilo que dizemos que vivemos, Senhor. Levanta nesses dias homens e mulheres, um povo cheio do teu Espírito, um povo cheio do teu Espírito, um povo revestido do teu Espírito. Batiza-nos com teu Espírito, Senhor, batiza-nos, Senhor, com teu Espírito, para que o teu caráter seja impresso em nós, para que os teus mandamentos determinem a nossa caminhada e a nossa movimentação. Enche-nos de ti, porque, Pai, quanto mais cheios de ti nós formos, menos de nós teremos, Pai. Nos ensina a olhar para nós e a ponto de trabalhar dentro de nós para que sejamos transformados pelo Senhor. Que nós possamos entender o tempo que estamos vivendo e por que estamos vivendo esse tempo. E a partir desse tempo possamos realmente sermos revestidos de autoridade. Que essa autoridade não venha a nos promover como pessoa, mas essa autoridade venha fazer o teu nome conhecido. Que a tua igreja poderosa se levante na face da terra. Que a tua igreja reconheça que tu és o cabeça sobre todos nós. E que nós em cada cidade, em cada região, em cada país, possamos por meio de Cristo fazer o mundo compreender que não há salvação fora de você, Jesus. Não há salvação, não há solução para nada sem que o Senhor governe sobre todas as coisas. Que venha sobre nós o teu governo, que venha sobre nós a sua igreja, uma submissão à tua palavra. Que venha sobre nós um temor reverente à tua palavra, para que possamos nos submeter e reverenciar o teu nome, em o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, dê a você uma semana poderosa. Que todo plano e vontade de Deus se cumpra e se concretize na tua vida. Espero que no próximo domingo nós já possamos estar fazendo cultos presenciais. Estamos aguardando somente sair algumas condições do governo para isso. Mas nos acompanhe nos nossos canais, nós vamos estar avisando tudo lá, como é que vai ser a movimentação a partir disso. Que a tua semana seja poderosa, que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Fique em paz.